Fala pessoal, estamos de volta aqui na nossa nova aula. Na aula passada, nós falamos muito sobre o programador, falamos um pouco sobre lógica de programação, até falamos um pouquinho sobre Game Engine. E agora a gente vai se aprofundar na lógica, tá? Porque a gente precisa entender algumas coisas, saber como o computador funciona, tá? E para você, quando for aprender a programar, tá? Não cair em determinadas armadilhas, né? Bom, lógica de programação, tá? É o conjunto de técnicas da qual você vai encadear, tá? Uma forma de pensar, ou seja, ter um pensamento encadeado ou sequencial, que tem um início, meio e fim, tá? Para alcançar um determinado objetivo. Nossa, horrível isso, né? Muito brabo, né? Calma, o que é a lógica de programação? É a maneira do qual você vai pensar o seu programa, qual é a sequência de pensamento que você vai ter que ter para executar o seu programa, e a partir daí você vai poder fazer o seu programa propriamente dito e fazer com que o computador entenda o que você quer. Tá? Toda a linguagem de programação tem o que a gente chama de instrução. Como assim instrução, Marcelo? Vai ali para mim pegar um café, por favor? Isso é uma instrução. Tá? Então eu falo para o computador também, olha computador, acenda na tela o personagem nessa posição. Existe um conjunto de instruções que faz isso. Ou, computador, a pressionar a tecla W, faça com que o meu personagem ande para frente. Isso é um conjunto de instruções que está ligado a uma lógica de programação. Então, todo esse processo tá ligado à lógica, né? A lógica, gente, é a base da programação. Sem ela, tá? Sem ela não é possível programar. Como é que a gente pensa logicamente? Tem uma piada clássica na área de programação. Então a piada é o seguinte, pessoal. A esposa pede ao marido, um programador desse aí, que já faz jogos há um tempão, para ir ao mercado. Ela fala o seguinte para ele, fulano, compre 2 salsichas. Se eles tiverem ovos, compre 10. O programador, beleza, entendido, vai lá no mercado, chega lá e pergunta, vocês têm ovos? Sim, então eu quero 10 salsichas. Entenderam a lógica? Sim ou não? Vou explicar. É o seguinte, né? A esposa falou para ele o seguinte, se você for ao mercado, compre 2 salsichas. Se tiver ovos, compre 10. Ele não entendeu, ele foi ao pé da letra. Ele chegou no mercado e pensou o seguinte, bom, eu tenho que comprar 2 salsichas. Se existir ovos aqui no mercado, eu vou ter que comprar 10 salsichas. Entenderam como o computador funciona? Ele não pensa que, ele não entendeu, por exemplo, se você for ao mercado, compre 2 salsichas. Se tiver ovos, traz ovos também. Não. Ele foi by the book, pé da letra. Se ele chegou lá no mercado, oi, eu quero 2 salsichas. O senhor tem ovos? Tem. Então eu não quero 2, eu quero 10. É assim que o computador entende. Ele é pé da letra. O que você falar para ele, ele faz. Ele não tem raciocínio próprio. Então a lógica de programação, tá, é exatamente a forma de como o computador pensa, como ele vai executar um programa. Eu gosto de falar que quando a gente tem um problema muito complexo para programar, a gente quebra ele em problemas menores ou programas menores. Então, é importante que vocês entendam como o computador pensa. Essa piada, ela é, digamos assim, a base para você começar a entender lógica de programação. Novamente eu estou falando, é muito by the book. Ou seja, o computador ele é muito assim, ele pensa muito quadrado, ele não tem essas ideias de tipo, se eu fizer isso, não, mas na verdade é para fazer aquilo, não. E novamente falando da piada da salsicha. O computador entende o seguinte, se você for ao mercado, você tem que comprar 2 salsichas, mas se tiver ovos, você não vai comprar ovos, você vai comprar 10 salsichas. Então é assim que o computador pensa, assim que a lógica de programação funciona. Você repara que é algo lógico, ele não tem ideias diferentes, ele nunca vai pensar, eu vou ao mercado comprar 2 salsichas, se tiver ovos eu vou comprar ovos. Não, para ele é o seguinte,
Se você for ao mercado, tá? Tem ovos, ele vai trazer 10 salsichas em vez de 10 ovos. Então é importante vocês entenderem esse ponto. E uma outra coisa, né, que é muito, como eu falo, os computadores são máquinas muito limitadas, mesmo com a tal inteligência artificial que a gente tem aí, que parece que eles pensam, né? E eles têm recursos para executar essas ações, ou seja, o que ele utiliza para agrupar essas instruções de um programa para executar essas funções de maneira mais rápida? Aí a gente vai chegar no que a gente chama de algoritmo. Mas isso é papo para o próximo bloco. Bom, pessoal, nesse bloco agora a gente vai falar sobre algoritmo. No último bloco a gente falou sobre ovos e salsichas, mercados, para explicar a lógica de programação. E eu vou falar agora sobre o algoritmo. O algoritmo, tá? Ele é nada mais nada menos que um conjunto de instruções que um programa deve seguir para executar uma tarefa. Alguém é capaz de me dar um exemplo muito parecido na nossa vida moderna? Clássico, receita de bolo. Ou seja, para você poder fazer um bolo, você tem uma receita, uma sequência de ações para o bolo sair bonito no final e sair gostoso. Imagina se você troca, por exemplo, sal com açúcar ou não bota alguma coisa, vai ser um desastre. Ou seja, os algoritmos, eles são receitas, dos quais você pode utilizar, dos quais os programas utilizam para executar tarefas, obedecendo aquele papo de lógica de programação. Uma coisa muito importante que a gente fala na programação, e principalmente nos algoritmos, tá? Que o algoritmo sempre conta com uma entrada de informação. Não entendi, Marcelo, como assim? Entrada de informação, vou digitar minha senha? Não. Exemplo, novamente eu vou chegar o nosso Counter-Strike. Se eu aperto a tecla W é minha entrada de informação, é um input. Eu estou aqui com o meu notebook, por exemplo, eu vou apertar a tecla W dele aqui, meu personagem vai andar para frente. E qual é a saída? É você ver aquele resultado na tela do seu personagem andando para frente. Exemplo, você está jogando Super Mario. Você aperta uma tecla, aquilo é entrada, o Super Mario pula na tela. Entendeu? Então sempre, tá? É uma receita, o algoritmo é uma receita. Ele é falando em tecnês, ele é uma sequência lógica de tarefas para executar uma ação. Ou então uma sequência lógica de linhas de programação para executar uma ação específica. Tá? Então é importante lembrar que existem algoritmos para várias coisas. Aliás, dá uma googlada nisso aí, quando você for falar algoritmos, aí você vai ver que existem algoritmos para resolver diversas coisas diferentes. Tá? Mas o algoritmo é importantíssimo na programação porque ele te ajuda muito a resolver os problemas. Alguém já pensou aquilo para você. Então, aquela receita é a mesma coisa. Poxa, como é que eu faço um bolo de chocolate? Alguém já escreveu a receita para você, você segue aquela receita. A mesma coisa. Como é que eu vou fazer isso dentro do meu jogo para fazer uma determinada coisa? De repente já tem um algoritmo, uma função para calcular alguma coisa que você precise para ter um resultado, uma saída específica dentro do teu jogo. Tá? Então, é importante entender isso, né? Para você poder entender todo esse conceito da programação. É uma coisa muito mais complexa do que a nossa primeira aula, mas é o que acontece? É uma área, tá? Do qual, se você começa a entender algumas coisas dentro dela, você começa a ter facilidade até de resolver problemas do seu dia a dia. Olha que doideira. É muito legal isso, né? Bom, Marcelo, nossa, esse papo está muito pesado. Me explica uma coisa. Como é que eu entendo lógica de programação? Pô, você está falando da história do ovo, da salsicha, da galinha, do pato. Como é que eu entendo lógica de programação? Só tem uma maneira, galera. Não tem como. É programando. Você tem que programar. Você tem que aprender uma linguagem de programação. Começa com uma linguagem de programação simples, ou então até algum software simples. Posso dar um exemplo para vocês? O Scratch do MIT é um software de domínio público que todo mundo que começa a estudar programação, muita gente começa a estudar pelo Scratch, que ali é uma ideia legal para você entender a lógica de programação. Mas você aprende lógica programando, você aprende a programar programando, para você ver o que você está fazendo errado. Ou seja, caramba,
eu esqueci de fazer isso aqui, e eu troquei a ordem do comando, você vai ver o que acontece. O computador não entendeu o que você quis fazer. Ou seja, não tem receita mágica, não existe, eu vou botar um chip na minha cabeça, vou começar a programar e entender a lógica de programar. Não existe, você tem que programar. E fazendo coisas simples, pessoal, não tenta inventar eu vou fazer um troço. Não, começa com coisas simples, aprenda a programar coisas simples, para você entender como o computador pensa, como a lógica de programação funciona. Porque senão, como eu falo, sempre brincando com o pessoal, vai dar ruim. Você não vai conseguir andar e você vai ficar frustrado. Agora, a programação tem uma coisa muito interessante. Tá? Eu gosto muito de programar. É viciante. Você começa a programar, você começa a querer fazer mais e mais. E aí, eu quero só falar um ponto importante a respeito de programação de jogos. Programação de jogo é diferente de programação para aplicativos. Ih, deu ruim agora. Como assim? Calma. Quando eu falo de programação de jogos, eu falo que existem determinadas coisas dentro da programação de jogos que são específicas para jogos. Por exemplo, colisão. O que é colisão? Vou dar um exemplo clássico da colisão. Estou lá no meu Space Invaders, no meu chute, atirei, saiu o tiro bateu no inimigo, ele some. Isso é uma colisão. O programador programou o seguinte: quando o tiro encostar no inimigo, destrua o tiro e destrua o inimigo. Ou seja, quando eles se colidem, faça essa ação. Ou seja, existem características específicas para a programação de jogos, claro, como qualquer área de programação, que são próprias para você poder entender e para você poder aprender. E isso, às vezes, por exemplo, essas características já estão pré-programadas dentro de uma game engine. Então você já, de repente, já tem uma rotina de tiro ou uma rotina de colisão que destrói o inimigo e por aí vai. É importante você ter esse conhecimento. Tem um pouquinho de game design aí nessa história, mas é importante você ter essa visão de que existem funções específicas para quando você vai trabalhar com desenvolvimento de jogos. É diferente de você, de repente, desenvolver um aplicativo para banco, que também utiliza programação. Tudo bem, gente? Então, eu quero que vocês entendam esse ponto para quando vocês começarem a aprender a programar, tá? É vocês já começarem a focar na área que vocês desejam ir. Eu vou programar para jogos, então eu vou começar a entender como funcionam os jogos. Eu vou programar aplicativos mais comerciais. Eu quero saber quais são as características daquele aplicativo. Então tem essas nuances na hora que você for programar, tá? Para você poder colocar dentro do quê? Dentro do teu jogo, dentro do teu aplicativo, ou o que você vai fazer, tá bom? Bom, eu vou finalizar no próximo bloco com alguns pontos importantes ainda ligados à programação, que eu gostaria que vocês ficassem muito ligados. Vem comigo! Vou falar agora um pouco mais sobre programação de jogos, algumas nuances interessantes sobre esse assunto, né? Muita gente pergunta para mim, Marcelo, quantos programadores precisam para fazer um jogo? Depende do estilo de jogo que você vai fazer. Antigamente, no tempo do Atari, era um programador ou uma programadora. Ele ou ela faziam tudo. Por exemplo, novamente eu vou falar da Carol Shaw, eu sou fã da Carol Shaw, eu adoro o River Raid, né? Ela sozinha fez tudo, ela programou tudo. Ela fez o jogo, programou, fez o game design, fez tudo. Então, dependendo do estilo de jogo que você for fazer, você não precisa de um programador, 2, 3. Mas por exemplo, um jogo como God of War, ou como Assassin's Creed, ou até como Valorant, que o pessoal joga. Aí não é um programador, é uma grande equipe de programadores. E aí tem um ponto legal, tá? Quando a gente fala de programação, a gente classifica dois tipos de programadores, né? Vamos dizer assim, em termos de experiência. O que a gente chama de programador júnior ou novato é o cara que está começando ou tem pouca experiência na área. E a gente tem o cara que é o programador sênior, que é aquele cara que já é cascudão, já está há um tempão. E normalmente, quando a gente monta uma equipe para jogos AAA muito grandes, a gente tem que ter um programador líder, que é o cara que vai, digamos assim, resolver os problemas mais complicados, e uma equipe de programadores embaixo que vai reportar esse cara. Então, dentro dessa fase do desenvolvimento, também existe essa hierarquia, existe essa característica. Normalmente, nos jogos indies, se você for ver, é um programador, um artista e um game designer. Ou, às vezes, um artista e um programador fazendo esses papéis de game design. Ou, às vezes, como eu já vi, o cara é game designer, artista e programador. Nossa, esse cara é alienígena, o cara é bom mesmo.
né? Mas o que eu estou falando para vocês têm que entender que, dependendo do tamanho da equipe, do tamanho do projeto do teu jogo, você pode ter um ou mais programadores. E Marcelo, qual é a melhor linguagem de programação? Eu gosto de dizer o seguinte, aquela que você se adapta, ou aquela, se você quer trabalhar para o mercado como programador, aquela que o mercado está pedindo. Normalmente hoje, a gente tem um conjunto de linguagens específicas no mercado, do quais você vai, por exemplo, quando você for colocar o seu currículo, ou for concorrer a uma vaga numa empresa, numa desenvolvedora de jogos, o cara vai pedir. E normalmente essas linguagens estão muito ligadas ao game engine que você vai utilizar. Eu vou falar agora no próximo bloco sobre isso, tá? Na próxima aula sobre game engine de uma maneira um pouco mais profunda, tá? Que isso é importante nos dias atuais. Mas vamos supor o seguinte, normalmente cada game engine tem uma linguagem de programação própria, que é uma linguagem comum de mercado, não é nada alienígena inventado só para ele, não. Por exemplo, o Unity, hoje é um game engine muito utilizado, ele usa o C#, que é utilizado no mercado para outras aplicações. Tá? Então é importante vocês ficarem ligados nisso, para quando vocês também forem, sei lá, se candidatar ou forem fazer o seu produto, aquela coisa toda, vocês também estarem antenados com o que o mercado está pedindo. Isso é legal, isso é muito legal. Enfim, para fechar esse bloco e para fechar essa aula, eu vou colocar um exemplo do famoso Alô Mundo. Alô Mundo é também uma grande brincadeira que a gente tem lá dentro da área de programação, que é o primeiro programa que você escreve. Dizem que todo mundo que se torna programador sempre escreve o Alô Mundo. O que o Alô Mundo faz? Ele imprime na tela do computador a mensagem Alô Mundo, ou o famoso Hello World. Eu vou colocar aqui no final a tela, tá, escrito em C#, tá, do programa Alô Mundo, para mostrar como é que é um programa muito simples, tá, para escrever algo na tela. Então é isso, gente. A gente finaliza aqui, tá? Espero que vocês tenham entendido esse conceito da lógica de programação. Eu recomendo vocês darem uma googlada a respeito, tá? E procurarem mais algumas informações. E é isso. Na nossa próxima aula, tá? Nós vamos falar basicamente sobre algumas linguagens de programação. Eu não vou me aprofundar com alguns conceitos, porque eu quero fazer uma coisa um pouco mais leve, né? E vamos falar muito sobre Game Engine. E aí vocês vão entender como é que a coisa funciona. Até a próxima!